Oi, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao mais novo vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é muito especial porque foram vocês que pediram. Então, fiquem ligadinhos aqui. Antes de mais nada, eu quero pedir que se tu é novo, por favor, clica aqui embaixo em se inscrever e se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho também. Clica no sininho ali e vai ativar as notificações. Então, sempre quando sair um vídeo novo aqui no canal, tu vai receber em primeira mão. Aqui em cima também vai estar aparecendo o meu Instagram, me segue lá, @NutriLauraSó. Lá eu posto várias dicas e receitinhas, enfim, coisas do dia a dia que vão te ajudar bastante. Como eu falei, o vídeo de hoje é super legal porque no vídeo passado, quando eu falei para vocês da divisão de um prato, como montar ele de uma forma bem equilibrada, eu recebi um comentário pedindo que eu fizesse um vídeo com dicas, sugestões de molhos para a salada. Peguei esse comentário, peguei essa dica, esse pedido de vocês e dei uma incrementada a mais para fazer esse vídeo. Então o vídeo de hoje é como que a gente pode consumir saladas e legumes de uma forma apetitosa. Dicas para isso. Eu sempre vou reforçar a ideia de que vocês precisam entender a alimentação saudável, uma boa alimentação, aquela que é sustentável para ti, é também aquela que tu ama fazer. Então é super importante a gente gostar do que a gente está comendo. E para isso a gente precisa trazer esse nível de satisfação para a nossa alimentação do dia a dia. Gostar do que a gente está comendo. Um legume, uma salada, ele não precisa e nem deve ser sem gosto ou sem graça. A gente pode adicionar muito sabor envolvido nisso e ficar super gostoso. E com isso daí aumentar esse consumo dos legumes, saladas em geral. Para isso eu vou separar em dois momentos. Primeiro, alguns preparos e algumas dicas que a gente pode fazer com os legumes e verduras e outros aí com dicas de molhinhos para salada, certo? Quero só dar um adendo de novo que se por acaso não te apetecer saladas no inverno, não tem problema, troque por legumes, tá? O efeito da quantidade de fibras e trazer todos os nutrientes e toda a questão da saúde que é necessária envolvida nisso vai estar fazendo efeito e tá show de bola. Certo? Vamos começar lá então com a questão dos legumes. Laura, como que eu posso deixar um legume bom, uma forma gostosa de comer? Em primeiro lugar, você não precisa fazer ele em água ou no vapor, aquela coisa sem graça, aquele gosto de comida de hospital. Não é essa a intenção. Por exemplo, a gente pode fazer legumes, ao invés de cozidos no vapor ou em água, que é sem graça, a gente pode fazer uma fornada de legumes assados, quem sabe? É super gostoso. Moranga, couve-flor, brócolis, batata, beterraba, cenoura, vagem. Todos esses legumes ficam muito gostosos quando eles são assados no forno. Como que a gente faz? Pega eles crus, corta em pedacinhos, rega com azeite de oliva, bota temperinhos naturais, páprica, açafrão, sal, orégano, alecrim, o que tu preferir. Sal, já falei? Bota um pouquinho de sal e leva pro forno, mais ou menos uns 30, 35 minutos a uns 200 graus. E tá pronto, assado, crocante, com um gostinho super diferente. Depois vocês podem armazenar esses legumes todos na geladeira ou até mesmo congelar. Outra forma, nesse caso, os legumes eles ficam mais sequinhos, mais crocantes. Se por acaso tu gosta de um legume mais molhadinho, mais cremoso e que é assado mesmo assim, pela praticidade, né? Corta tudo, bota lá, não suja nem panela. Te dou a dica de acrescentar 3 coisinhas nessa fornada de legumes que vai fazer ele ficar super saboroso e cremoso. Uma delas é adicionar cebola e tomate, tá? Quando a gente adiciona cebola e tomate, eles soltam o suco disso. Vai ficar super gostoso. E daí o terceiro ingrediente para a gente finalizar essa fornada cremosa de legumes, a gente dá um toquezinho de 1, 2 colheres de sopa de creme de ricota, cottage, cream cheese, requeijão, o que tu preferir e mistura bem. Vocês vão ver que o suco do tomate, da cebola, dos outros legumes, tudo vai se misturar. O toque dos temperos vai estar excelente e vai ser finalizado com essa cremosidade dessa pastinha que tu for adicionar. Fica super gostoso. Mesma coisa, pode congelar ou deixar no refrigerador na parte de baixo e ir consumindo ao longo dos dias. Ah, Laura, não quero fazer no forno, quero fazer de outras formas. Vamos lá, outras formas que a gente pode fazer os legumes de uma forma gostosa, então. A gente pode fazer um refogado bem gostoso de alho poró, alho, cebola. Então, primeiro a gente refoga esses ingredientes, o alho poró, o alho, a cebola.
Depois, a gente coloca os legumes que a gente quiser. Alguns legumes a gente precisa dar uma cozinhada antes, tá? Outros nem tanto. A maioria, na verdade, não precisa cozinhar antes, tá? Só legumes muito densos, talvez, por exemplo, a beterraba precisa cozinhar antes. Cebola, brócolis, couve-flor, chuchu, abobrinha, berinjela, enfim, nada disso precisa. Então, refogou ali com alho poró, alho, cebola, bota esses legumes picadinhos e deixa refogar. Quando for criando já aquele douradinho na panela, vai adicionando um pouquinho de água para ir cozinhando junto. Mas é bem aos poucos, para não perder a cor dos legumes também e daquela cebola e daquele alho poró, enfim, que vai estar super apetitoso. A gente pode fazer assim, o mesmo toque final que a gente deu na fornada, com o creme de ricota, o requeijão, enfim, a gente pode adicionar também nessa versão na panela, nesse refogado. Então, se quiser, a gente pode adicionar um pouquinho de cream cheese, enfim, como preferir. Ou, se preferir ainda também, a gente pode adicionar um pouco de queijo parmesão ralado por cima. E vai ficar super saboroso também. Na couve-flor, eu dou sempre a dica de fazer também, que eu acho super delicioso, é uma couve-flor gratinada. A gente pode pegar a couve-flor inteira, crua, botar numa forma, levar pro forno, fazer um molho branco, tipo um molho bechamel, tá? Que nada mais é do que leite, um pouquinho de farinha, manteiga, temperinho, sal e deixa engrossar. Não precisa ser muito molho, só para regar um pouco em cima essa couve-flor. Bota esse molho por cima, depois bota um pouquinho de queijo ralado por cima, orégano e leva pro forno. Fica uma delícia também, outra opção da gente fazer daí a couve-flor de uma forma diferente. Então, eu falei para vocês da fornada, mais sequinha ou mais cremosa, da opção refogada na panela, com alho poró, cebola, alho normal, da couve-flor gratinada no forno. E a gente também tem algumas outras opções super simples que dá para adicionar no dia a dia também. Por exemplo, a gente pode adicionar um brócolis, uma cenoura, dentro do arroz, dentro de uma massa, dentro de uma carne moída, refogada. Isso também é a gente adicionar legumes. E vai ficar super gostoso também. Outras formas da gente fazer, que inclusive daí pode virar até uma janta. Omelete ou torta de legumes de forno. É uma opção prática, barata, fácil e que te rende várias jantas ainda. O que é esse omelete, essa torta de legumes no forno? Tu vai pegar mais ou menos uns 6 a 7 ovos, bate eles bem, adiciona temperinho, sal, temperos naturais, né, sempre, sal. Pega vários legumes que tu quiser, podem ser crus ou se tu quiser dar uma leve cozinhada neles, porque no forno não vai cozinhar muito, pode ser interessante também. Se tu gosta dele mais al dente, pode deixar cru. Se tu gosta do legume mais molinho, mais cremoso, daí cozinha um pouquinho antes em água ou no vapor ou um pouquinho no micro-ondas também, tá? Depois desses legumes cozidos ou crus, adiciona esses legumes nos ovos batidos já com sal e temperos. Mistura bem. Depois disso, a gente adiciona para essa proporção de 6 a 7 ovos e bastante legumes, que dá uma forma mais ou menos média. Eu dou sempre a dica para vocês da gente colocar mais ou menos umas 4 colheres de sopa de aveia, em flocos, farinha, farelo, o que tu preferir. Mistura aquilo ali bem, vai virar mais ou menos uma massa. Adiciona depois uma colher de sopa, tá? Rasa, nivelada, não muito cheia, de fermento químico. Mistura bem, ajusta o sal se for necessário ou outros temperos. Pega uma forma, unta ela com azeite de oliva, ou se for uma forma que não precisa untar, melhor. Despeja esse conteúdo, forno. Mais ou menos 25 minutos a 220 graus. Fica super saboroso, depois divide em porções, já bota em potinhos, pode congelar também depois esse omelete de forno barra torta de forno de legumes. Uma opção super prática e super saborosa também. Dei algumas opções para vocês agora então de legumes, né? Recapitulando, falamos da fornada, tanto mais sequinha quanto mais cremosa, na panela refogado, dentro de arroz, da couve-flor gratinada, do omelete de forno ou torta de forno. E agora, dicas para molhinhos de salada. Gente, salada, se a gente quiser adicionar daí tipo, um molhinho numa folha ou até numa salada crua, tipo uma beterraba ralada, uma cenoura ralada, sempre prefiro molhinhos que vocês vão fazer em casa, molhinhos caseiros. Esses molhos prontos, eles têm uma quantidade de sódio muito grande
e normalmente muitos aditivos alimentares. Não é tão interessante assim, tá? Então, como que a gente pode fazer alguns molhinhos em casa para salada e vão ficar super gostosos? Primeiro molhinho que eu adoro, iogurte natural integral e várias ervas. Manjericão, orégano, alecrim, tudo bem picadinho, trituradinho. Adiciona nesse iogurte e coloca para finalizar um fio de azeite de oliva. Mistura tudo isso, joga por cima da salada. Super gostoso também. Outro molhinho que eu gosto, o molhinho de limão com ervas e o iogurte natural. Dá um toque mais cítrico também. É o mesmo processo desse que eu falei, só que a gente adiciona o suco de um limão também no final. Outro molhinho que eu adoro, tem meu coração, mostarda e mel. Pega um pouquinho de mel, pega um pouquinho de mostarda e mistura bem. Pode fazer esse molhinho e joga por cima da salada. Super gostoso também. Dá pra gente fazer, por exemplo, um molhinho de vinagrete. O que é um molhinho de vinagrete? A gente vai pegar pimentão, cebola, tomate, cebola roxa, picar tudo bem pequenininho, botar vinagre, botar azeite de oliva, um pouquinho de açúcar só para quebrar um pouco a acidez, mínima coisa, uma colherinha de chá mesmo, e uma pitada de sal. Mistura isso tudo, bota por cima de uma salada também. Super apetitoso, super gostoso, show de bola. Temos também o molho pesto, aquele tradicional molhinho verde super gostoso que combina tanto com uma massa, tanto quanto numa salada também. O molho pesto ele é composto por azeite de oliva, manjericão, dá para fazer um pesto de rúcula também, um pouquinho de amendoim ou castanha, alguma oleaginosa que tu tem, azeite de oliva, sal, temperinhos, bate tudo, vai virar um molho pesto sensacional, bate tudo no liquidificador. E também a gente tem para finalizar um molho que eu adoro também, acho que combina super com salada de folhas verdes, que é um molhinho de iogurte com mostarda. Como que é esse molhinho? Um potinho de iogurte natural integral, um pouco de mostarda, um pouquinho de noz moscada, um pouquinho de pimenta e sal. Pode ser a pimenta que tu quiser, tá? Mistura tudo isso, fica um molhinho ao mesmo tempo picante, mas ao mesmo tempo refrescante. É super saboroso também. Viram como tem muitas ideias e tem muitas coisas que a gente pode fazer para adicionar sabor às nossas refeições do dia a dia? Tanto com legumes, vegetais, enfim, cozidos, assados, como eu falei, tanto nas saladas cruas também. Espero que vocês tenham gostado, aproveitem, comentem aqui se vocês querem mais dicas de alimentação do dia a dia, comentem que tipo de vídeo vocês querem ver aqui, qual conteúdo vocês querem ver aqui, comentem, deixem tudo aqui nos comentários, que eu leio, faço os vídeos para vocês com o maior amor e carinho do mundo. Um beijo e até a próxima quarta-feira.